Bom dia, galera. Bom dia. Último check-in do offloading dessa semana. Nós pretendemos fazer esse check-in sempre de segunda a sexta, às 7h25, no tempo de um Pomodoro, 25 minutos. Mas às vezes pode ser que tenha algum dia que não tenha check-in, não é uma obrigatoriedade. E pode ser que leve um pouquinho mais, algumas vezes pode ser que leve um pouquinho mais do que 25 minutos para fazer esse check-in aqui com vocês. Então, tomando o nosso cafezinho, eu já virei meu café, vocês estão vendo, né, gente? Aquela coisa. Essa semana nós estamos dedicando o check-in a os arquétipos relacionados ao signo de Câncer que a gente se despediu aí ontem e a boas-vindas aos arquétipos do signo de Leão que com a gente agraciou ontem também. Ontem nós falamos do arquétipo principal relacionado ao signo de Câncer, de Leão, que é o Sol, que é o astro regente desse signo. Então nós falamos dessa simbologia relacionada ao Sol e hoje nós vamos falar de um outro arquétipo que a gente acredita, eu e a Luísa, que está muito relacionado com as características pessoais da representação desse signo, tá bem? Esse arquétipo, gente, é o Rei de Paus. Vou mostrar a cartinha aqui pra vocês no tarô de Waite, ó. Rei de Paus. Então, eu já vou conversar com vocês sobre o significado, mas lembrando, assim, que o que tem aqui por trás, né? O signo de Paus é o quê? Ele representa fogo, representa paixão, representa libido, energia, criatividade, força de vontade, entusiasmo, tudo isso, toda essa energia que nos move é representado no tarô pelo signo de Paus, tá? E o rei é um soberano, né? O rei, nos arcanos menores, ele é a última carta. É como se eu virasse, assim, o especialista naquilo. É como se eu tivesse no último estágio daquela área ali, daquele naipe. É como se... isso não significa que eu não vou voltar num estágio anterior, tá? Lembra que são ciclos. Então, o rei é o ápice, o rei é o que governa, tá? Então, a gente acredita, e além do que, né? O leão é o rei da selva, então a gente acredita que essa seja a melhor representação dentro dos arcanos menores pro signo de leão. Então, vamos entender o que é esse rei de paus aqui, né? Pensar assim, aquela energia positiva, aquela energia fogosa que é característica do naipe de paus e a energia extrovertida de um rei, né? Um rei que se relaciona, que fica lá no trono, mas que também vai no púlpito para falar para os súditos, tá? É isso, é um fogo criativo extrovertido para fora, tá? Então, assim, criatividade, originalidade também, porque é ele que governa, é ele que decide, é ele que comanda. Então, seguir os caminhos que já foram trilhados não é muito a praia desse arquétipo aqui, tá? Generosidade, né? Afinal de contas, um rei governa um povo, não é para si, é para o povo as decisões, né? E faz acontecer. Então, as suas inspirações, a sua criatividade é materializada. Ele é um signo ele é um arquétipo bem masculino, bem para fora, bem de ação, tá? Entusiasmo, decisão, uma pessoa decidida, assumir o comando, né? As pessoas normalmente seguem o comando desse arquétipo com confiança, tá? Ele é um líder. Ele é um líder que faz com que as outras pessoas consigam, né, atingir as suas metas. Não é uma pessoa passiva, sabe? Não é uma pessoa que só fica observando, a não ser que seja uma estratégia, tá? Ele atua, ele gera os resultados, emocionante, costuma sempre ser o centro das atenções. Então, isso é bem característico do signo de Leão, né? Muito brilho, muito palco, muita evidência, tá? Às vezes pelo seu atrevimento, né? Chama atenção por causa disso, porque não vai pelo caminho mais fácil ou pelo caminho mais seguro, tá? Então é uma energia e uma segurança
suficiente para fazer o que precisa ser feito, para correr os riscos, para sair vitoriosa disso aí, tá? E é também muito criativo. O naipe de paus é o naipe da criatividade. Então, desenvolvimento de novas ideias, de novos projetos, novas experiências, tá? Novas estratégias. E o que mais chama atenção, além de ter toda essa energia, né, é a maneira de se comunicar com os outros, porque é muito entusiasmado, né? Então, tem um ambiente de emoção, de excitação que gira ao redor, né, desse arquétipo, tá bem? Ok, deixa eu ver aqui. Eu acho que no tarô de Waite se fala muito bem do rei de paus. Então se fala, tudo isso é muito bom conviver com uma pessoa assim, né? Depende do momento em que eu tô no meu ciclo. Se eu tô num ciclo mais introvertido, lembram que a gente falou dos ciclos femininos na jornada do eu amável? Se eu tô num período que é mais de recolhimento, tô na minha lua minguante, como eu falei pra vocês, né, lá, que acontece? Eu encontro uma pessoa dessa aqui, ela me deixa irritada, ela me perturba, tá? Então é importante a gente saber que existe, né, nesse período agora do ano, essa evidência disso, a evidência dessa energia, desse entusiasmo, dessa força criativa, mas continuar respeitando os nossos ciclos. Eu vou explicar porque qual é uma parte mais sombra desse arquétipo que também acontece junto com essa evidência solar. Essa pessoa, ela é tão focada, tão centrada nesse entusiasmo, nesse desejo de fazer acontecer e, assim como um rei não está fazendo só para si, está fazendo para os outros, que ela pode ficar com o foco muito direcionado. Então parece para nós que ela só quer saber do que ela quer. Ela só quer saber do que importa para ela. Nossa, tem uma música do Lenine que fala isso, né? Agora eu só quero saber do que me interessa, algo assim. Depois eu vou ver se eu pego essa música. Então ela só quer... E aí, às vezes, e como ela é muito, assim, expansiva, extrovertida, muito evidente, ela não é discreta de jeito nenhum, ela, às vezes, pode nos atropelar. E agora a gente pode olhar para nós também, né? Nós podemos estar nesse nível de energia e a gente pode fazer isso com os outros sem querer. Então é um pouquinho de atenção aqui quando isso passa dos limites nas nossas relações. Eu comigo mesma é o meu estado energético, é eu que me ajusto, né? Agora eu com os outros eu posso estar ou nessa forçação, né, de muito entusiasmo, ou sendo forçada pelo entusiasmo que eu posso não estar tendo nesse momento. Então, de uma maneira geral, é bem boa a energia dessa carta, é bem boa a energia, o arquétipo de leão, né, que tem essa generosidade, tem o cuidado, mas também tem essa liderança que, se eu não for muito passível de ser liderada, eu vou me incomodar, tá? Então, observar isso. E aqui no tarô prateado das bruxas, gente, eu trouxe também aqui a cartinha do rei de bastões. No tarô prateado das bruxas, o naipe de paus é o naipe de bastões, tá? E aqui tem um aspecto que é legal de falar, então representa a mesma coisa. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Representa a mesma coisa, que é a questão da fogo, energia, criatividade, libido, força de vontade, entusiasmo, paixão pela vida, né? Tudo isso, bastões, tá? Mas o rei, ele tem como ele é um arquétipo masculino, ele fica dentro de 2 quadrantes, sempre fica dentro de um quadrante, que tem 2 eixos, né? E o eixo do rei cai no fazer, entre o fazer e o saber, entre o saber e o fazer. Então, o saber, tá? É algo que a gente é interno, é uma característica interna, é uma integridade interna, né? E o fazer já é ativo, né? É algo para fora. A atitude é uma experiência externa. Então o rei, ele tem
essa ligação, ele tem essa, ele faz a materialização, sente, né, sabe de algo e vai lá e faz, tá? E quem que ele representa aqui no tarô prateado das bruxas? Ele representa o arquiteto, ó. O arquiteto que sabe sobre criatividade e faz em cima da sua criatividade. Então tem toda essa determinação, tá? Tem toda essa visão também de ver as possibilidades. O arquiteto não é assim, né, gente? Ele vai num lugar todo vazio e ele imagina. Eu não sei como que os arquitetos fazem isso. Falando nisso, eu admiro muito essa profissão. Eles imaginam como vai ficar se tivesse uma prateleira ali, se tivesse uma luminária aqui. Eu acho incrível. Então é bem isso, tá? É a gente olhando para esse arquétipo pensando assim, quais são as possibilidades incríveis que existem aqui? Com esse olhar do fogo, da criatividade e do fogo, né? Porque mesmo nas piores circunstâncias, a gente pode, às vezes quando a gente está numa circunstância ruim, a gente não consegue ver essa possibilidade incrível. A gente até vê alguma possibilidade, mas a gente não consegue ver ela incrível. Então, observar isso, né? Que essa energia é a energia super positiva desse arquétipo e que o signo de Leão tem também. Então, visão capaz de enxergar possibilidades incríveis nas piores circunstâncias. E aí, no poder puro da sua vontade, transformar as coisas, né? Transforma o ambiente, junta uma cor com outra, junta uma textura com outra, faz esta alquimia e transforma, digamos, a areia numa riqueza. Por isso que ele fica, né? De trás dele tem uns cristais, não sei se vocês conseguem ver ali. O trono dele é um trono de cristais, né? Que é de pedras. Isso traz abundância para a nossa vida, isso traz prosperidade. E a gente falou ontem, né? O arquétipo do sol também é um arquétipo de prosperidade, porque é de sim para a vida. Prosperidade, gente, não é... Quando a gente fala prosperidade aqui, eu não tô falando assim, R$ 1 milhão na conta. Não é isso. Prosperidade é a vida progredindo, é a vida expandindo, é a vida... Isso pode ser material, pode ser emocional. Qual é a prosperidade emocional, né? Cada pessoa vai ter a sua escolha, mas a prosperidade emocional para mim seria viver mais em paz, menos ansiosa, viver com mais saúde. Isso para mim, mais saúde já seria material. Mas a prosperidade emocional, sentir, né? Sentir amor, sentir alegria, numa base, sei lá, diária, digamos, né? Então a prosperidade não é só isso, não é só a questão de, eu estou... rico, né? E rico também é relativo, porque como vou saber quanto que é ser rico, certo? Para cada pessoa depende do seu ponto de referência. Mas então existe essa abundância ao redor dessa energia, porque tem muita criatividade e tem muita visão. Vocês veem da onde que começa a criatividade do Rei de Paus? Da visão dele, do saber, né? E depois materializar, tá? Quando a gente fica nessa visão de não como estávamos ali em Câncer, né, olhando muito para dentro e não sabendo respostas, a gente fica sem ver como agir, sem saber como agir. Então, e fica também meio assim, né, meio brocochô. Então, aqui não, aqui nós temos muita energia, viu? E aí, o que acontece, né, com esse arquétipo, além de tudo, além dessa... Como ele vê a abundância, ele vê essa abundância não só em si, ele também vê nas outras pessoas, ele valoriza o talento alheio, tá? Só que ele pode vir, se eu ficar num lado sombra, ou se eu não compreender os ritmos e ciclos naturais das outras pessoas, eu posso vir a ficar impaciente com as outras pessoas que me desapontam no sentido de quantidade de energia, quantidade de trabalho, quantidade de fogo criativo que a pessoa empenha numa empreitada qualquer que a gente esteja fazendo juntos, ou até mesmo que eu esteja liderando, tá? Então eu posso me sentir desapontada, irritada ou com raiva quando eu vejo as diferenças entre a maneira como eu me posiciono numa empreitada e a maneira como o outro se posiciona. Então acontece muito em relacionamento, né? Essa
essa impaciência, essa raiva. A gente precisa então encontrar esse equilíbrio. Aí fala assim, ó, o recado dessa carta é assim: os melhores inventos não foram criados de um dia para o outro. Um verdadeiro arquiteto entende a importância da paciência e da necessidade de planejar, deixar crescer de forma lenta e constante, até estar tudo acomodado e completo. Então é muito legal ter essa energia, certo? É uma energia deliciosa, é uma energia expansiva, é uma energia pró-vida, criativa, mas quando eu passo dos limites nas minhas relações, ou até comigo mesmo, ou seja, eu não me permito estar lá no vale, né? Eu tô sempre querendo estar nesse arquétipo aqui, eu posso trazer uma sombra, posso trazer essa raiva, essa impaciência. E aí é que dizem, né, muito sobre o leonino, que o leonino é egoísta, ou é egocêntrico, que fica sempre ou autoritário também, porque, né, no lado sombra desse signo a gente vê isso. Por quê? O motivo é querer materializar tudo, toda essa visão, toda essa possibilidade. E aí o que acontece é que a gente passa do nosso limite da generosidade, que é uma outra característica no lado luz, e vai pro lado sombra. A gente passa do limite. A questão do egocentrismo aqui, eu acho que é importante a gente falar também, é que quando a gente tem uma energia assim forte, tão expansiva, tão para fora, é difícil a gente reconhecer motivações que vêm pelo ego e motivações que vêm pela alma. Qual a diferença entre esses dois tipos de motivação, né? Então, às vezes a gente fica insistindo numa empreitada, num relacionamento, num comportamento, e a motivação é só essa de realizar, né? Porque eu sou esse grande arquiteto aqui, porque eu sou esse rei. Então, é mais essa motivação de realizar, sem observar se, na verdade, o que está se mostrando é que aquilo não é para mim. E aí, eu costumo falar muito isso, sabe, gente? E a Clarissa, acho que fala também em algum lugar lá do livro dela, ela fala isso, acho. Não tô me lembrando agora. Eu acho que é no Três Cabelos de Ouro, tá? Quando a gente tá fazendo uma empreitada, e pode ter, né, normalmente, início de projeto é assim, né? Cheio desse fogo criativo, cheio dessa paixão, cheio de libido, cheio de determinação, corre riscos e tal. E as premissas que nós adotamos para executar algo, para fazer algo, nem que seja ir daqui até ali na padaria, pode ser uma micro empreitada, uma nano empreitada, ou pode ser uma empreitada grande, né? De anos, inclusive. Com muitos recursos envolvidos, e algo neste caminho não sai de acordo com o que eu visualizei aqui como arquiteta da minha vida, tá? É comum, quando eu fico com esse foco no ego, eu tentar forçar, porque o ego, ele reconhece o quê? Reconhece a realização, ele reconhece o resultado final. Já a alma, ela reconhece que aquele caminho que eu peguei, que eu trilhei, foi necessário, mesmo que ele não tenha dado um resultado considerado positivo por mim, foi necessário para o meu aprendizado. Então eu passo por aquilo ali, parecendo que foi um desvio, mas na verdade ele fez parte do caminho para que eu construa esse conhecimento e daí eu possa arquitetar aqui, visualizar uma possibilidade diferente. Então, olha, é aqui que tá a grande pegadinha, eu acho, do signo de Leão, tá? Olha isso. Não é importante eu ter essa energia, eu ter essa força, eu ter essa determinação, esse entusiasmo por tudo que eu vou fazer? É super importante. Isso vem, né, dessa energia e me manter ali firme até eu conseguir o que eu tô planejando. Vem dessa energia, e a força de ação tá no ego, é a hora que eu já tô expressando, então passa por esse filtro, né, por essa tradução da maneira como eu me apresento, tudo a ver com ego, como eu construí esse ego, né, ao longo da minha infância, para que eu pudesse viver nesse mundo, como vai ser a minha expressão.
Mas corremos esse risco de ficarmos tão presos nesse ego que a gente faz tudo o que for preciso para que aquilo tenha um resultado final que a gente idealizou lá no começo e na verdade não é ali ainda o caminho. Mas era necessário passar por esse caminho para que eu entendesse que essa é uma possibilidade que constrói uma próxima. Muitos projetos, eu até falo isso com as meninas do offload, né? Muitos projetos, eles não são para existir. Eles não são para ter um resultado final nascido, né? Eles não vão ter uma materialização. Eles são apenas um passo de um projeto maior. Só que eu ainda não tô vendo qual é esse maior agora. Então eu fico agoniada ali. Ai, não consegui. Ai, não, fracassei. Ai, e aí com a energia leonina aí, com a energia do rei de paus, a gente vai tentar até ficar exausta, até ficar com raiva ou impaciente com as outras pessoas ou conosco mesmo, né? Então tomar esse cuidado, olhar para isso, entender que o caminho vai se revelando à medida que a gente dá os passos. E alguns passos, eles são apenas para que a gente saiba que o caminho não é ali, ou para que a gente aprenda alguma coisa ali, mas a gente vai trilhar um outro caminho, tá? Isso a gente só vai conseguir conviver feliz, em paz e não perder o fogo criativo se a gente tiver com essa conexão com a alma que a gente trouxe, vai trazendo lá do signo de Câncer, lembra? Então não é um descarte total do que tivemos, que era lá bem introspectivo, mas sim trazer mais de nós para os nossos dias, trazer mais desse meu interno para o externo, ok? Então, gente, é isso, ó, tô terminando meu Pomodoro aqui. Convidar todo mundo pro workshop que vai ser amanhã, começa às 8h30, vai até 12h30. A gente vai ter uma sessão de contoterapia, onde eu vou continuar a história da Perséfone, que eu falei para vocês aí nessa semana. Eu até fiz um check-in aqui com a história que eu contei lá no workshop anterior, no workshop que foi em junho. Depois, a gente analisa as cenas, analisa os arquétipos, tá? Depois disso, a Luísa vai entrar com a leitura dos mapas de cada participante, olhando para essa energia solar desse momento. E depois disso, a Carol, que é a nossa convidada desse mês, vai fazer uma aula de automaquiagem com essa energia de brilho no dia a dia, de leveza, porque esse brilho, essa evidência toda que esse signo traz, não é pesada para ele, não é um esforço, é natural. Então, como fazer isso pra gente, né? Eu costumo dizer que eu uso muito a maquiagem como se fosse uma folha de papel. Ao invés de eu desenhar no papel, eu desenho no rosto, porque eu não tenho habilidade de desenhar no papel, mas eu gosto de fazer essa brincadeira, então eu uso todo dia maquiagem e vario cor, etc. Ela vai dar essa aula de automake. E depois, no finalzinho, nós vamos tirar uma leitura de tarô individual também para cada participante, que vai... Eu e a Luísa, a gente decidiu que a gente vai tirar uma carta de arcanos maiores como uma temática para a pessoa pensar, né, refletir, sempre olhando para o lado arquetípico, tá? A temática daquele mês para ela e um arcano menor como um direcionamento, um complemento da temática. Tá bem, gente? Acho que agora deu meu Pomodoro, né? Então é isso, queridas. Beijos a todas. Amanhã nós vamos estar no workshop e eu volto na semana que vem com um check-in aqui também. Tá bem? Tchau, tchau.